tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham passado bem a semana. Vamos recordar, estudar a lição número 9, a lição dessa semana, que nos fala sobre o sinal da aliança. Ainda bem que existem sinais para que possamos ser avisados do que é certo ou errado, mas, para isso, nós precisamos saber se o sinal que nos é dado é verdadeiro ou falso. O verso áureo diz o seguinte, lá em Êxodo capítulo 31, versículo 16: Os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o nas suas gerações por aliança perpétua. Vemos aqui que não foi apenas para o povo da época, e sim para as suas gerações. Precisamos entender que Deus escolheu a descendência de Abraão para ser o porta-voz para toda a humanidade. O sábado é um monumento que nos faz voltar ao fundamento. Toda semana corremos atrás de ganhar dinheiro, trabalhando, fazendo tudo aquilo que nós precisamos para sobreviver. Mas quando chega o sábado, paramos todas as atividades e reconhecemos que tudo pertence a Deus, aquele que criou todas as coisas, principalmente o sábado. Qual foi a origem do domingo? Em 1 Coríntios capítulo 14, Paulo condena o dom de línguas estranhas, línguas que ninguém consegue entender. Em Atos, no capítulo 2, fala de dons de línguas estrangeiras, que não foi estudada e não se aprende nas faculdades, mas somente através do Espírito Santo. Sábado versus domingo, qual dos dois é verdadeiro? Como podemos obter a verdade sobre ambos? O sábado vem antes dos judeus, antes de Moisés, antes de Abraão. Mas existe a contrafação de Satanás com relação ao sábado, quando foi por ele colocado, usando o imperador Constantino no quarto século, no dia 7 de março de 321, ali estava o primeiro decreto dominical. O antigo sábado judaico, Deus colocou como dia sagrado. Encontra-se em Gênesis no capítulo 2, versículo de 1 a 3. Assim os céus, a terra e todos os seus exércitos foram acabados. Verso 2. Havendo Deus acabado no sétimo dia toda a obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. No verso 3. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a criação que fizera. Shabat, ou descanso. Antes de Adão e Eva, já existia o sábado. Portanto, se Deus não muda, como diz em Malaquias 3,6, eu sou o Senhor, não mudo, e é confirmado em Tiago, capítulo 1, versículo 17, toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai da luz, em quem não há mudança nem sombra de variação. Shabat. Quando Deus escreveu no Sinai, ele confirmou o sábado, conforme está escrito em Êxodo, capítulo 20, versículo 8 a 11. Gênesis capítulo 2, se você ler todo ele, você vai ver que Deus confirma. Mas até agora, nós só falamos do Velho Testamento. Muitas pessoas dizem que o Velho Testamento não tem mais significado, por ser velho, né? Muito bem, vamos ver o que diz o Novo Testamento. Em Marcos, no capítulo 2, versículo 27, diz: Então lhes disse, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Entenda, Deus aqui não está dizendo que foi feito por causa de Adão, Moisés ou para os judeus, e sim para toda a humanidade, ou seja, para todos como um sinal e como uma aliança perpétua. Por que Deus precisou descansar no sétimo dia?
Nós sabemos que Deus não se cansa, mas Ele descansou para nos dar o exemplo, conforme está escrito em Lucas, no capítulo 4, versículo 15 e 16. Já existia o sábado antes do Sinai? O sábado foi dado aonde? No jardim do Éden, antes de Adão e Eva, antes de Moisés, antes de Abraão. A lei já existia em forma oral, mas o povo não estava guardando nenhuma lei. Em Êxodo, no capítulo 16, versículo 14, aqui nos fala do maná. Quando se evaporou o orvalho caído sobre a face do deserto, estava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: o que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a ordem: colhei apenas o que possa comer. O interessante é que Deus mandava a porção exata, ou seja, não faltava para ninguém, mas tinha que comer antes que o sol saísse, senão azedava. Portanto, eles tinham que levantar bem cedo. Mas no sexto dia colhiam pão em dobro, ou seja, 2 para cada um, pois amanhã, ou seja, o sábado, seria repouso, o santo sábado do Senhor. O interessante é que nos outros dias, eles se pegassem a mais, estragava, mas no sexto dia não estragava. Portanto, eles comiam na sexta e no sábado. Qual era o sábado antes do Sinai? No jardim do Éden, no deserto, e é o mesmo que hoje. O mesmo sábado que era antes do Sinai, que era no jardim do Éden, que era no deserto, é o mesmo sábado de hoje. 3 milagres aconteceram. Primeiro, o maná caía em dobro no sexto dia, ou seja, na sexta-feira. Segundo milagre, ele não se estragava. Terceiro milagre, no sétimo dia, ou seja, no sábado, não caía o maná. Pois o sétimo dia do Senhor, o dia sagrado, Shabat. Mas por que na sexta-feira caía em dobro? Porque sexta-feira é o dia da preparação. Tudo o que tiver de fazer, faça antes do pôr do sol da sexta-feira, para que você possa adentrar no dia de sábado, já com tudo pronto, para que não precise fazer nada a não ser adorar ao Senhor. Vemos também que sinal da aliança. Primeiro, o sinal de Deus é o que surgiu primeiro. Os filhos de Israel guardarão o sábado. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre. Ou seja, o sinal de Deus não mudou, é eterno. Será um sinal para sempre. Então, isso eu entendo e você também entende que é eterno. Lá em Êxodo capítulo 20, versículo 12, e também lhes dei os meus sábados para que servisse de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Ainda em Ezequiel capítulo 20, versículo 20, diz: santificai os meus sábados e servirão de sinal entre mim e vós. Vejam, não há dúvidas, só não entende quem não quer entender, quem quer dificultar, né? Aí nós vemos um segundo sinal. Nós vemos que tem o sinal de Deus, que é o sábado, e nós temos o sinal da besta, do Apocalipse 13. Aqui vemos que foi colocado um outro dia no lugar do sábado, ou seja, no lugar do sinal de Deus. Domingo
é o sinal da besta. Nos mandamentos de Deus diz: guardai os meus sábados. No catecismo normal diz: guardais domingos e dias de festas. A pergunta é: qual sinal você vai receber? Qual sinal você vai obedecer? Sinal de santificação. Por quê? Por que o sábado é santificado? Porque Deus o santificou. Vamos entender a justificação. Quando acontece a justificação? Quando você se arrepende e é perdoado os seus pecados. É antes de você guardar qualquer mandamento. Antes de você guardar qualquer mandamento, você é justificado quando você se arrepende e os seus pecados são perdoados. E você tem Jesus Cristo como seu Salvador. A santificação, o sábado é um sinal de santificação. Acontece depois da justificação. A santificação acontece somente nos filhos de Deus, ou seja, somente depois que você aceita Jesus Cristo como seu Senhor. Então, Jesus Cristo é seu Salvador na justificação. Então, Jesus Cristo é seu Senhor na santificação. Essa santificação acontece diariamente. E por último, nós temos a glorificação, que acontecerá quando nosso corpo for transformado. Ou seja, quando Jesus voltar, se realmente formos perseverantes, o nosso corpo será transformado. Deus disse também uma palavra: lembra-te. Por que Deus usou essa palavra lembra-te com referência ao sábado? Lá em Êxodo capítulo 20, versículo 11 diz: lembra-te. Por que lembra-te? Deus conhece o fim desde o começo. Ele sabia que o quarto mandamento seria esquecido. Todos os demais mandamentos é aceito. Mas o quarto é uma dificuldade de entendimento. Não deixa de ser um mandamento. Por que não obedecer? Só existe polêmica e rejeição. E Deus sabia disso. O sábado foi e é um sinal. A palavra lembrar envolve pensar, olhar para trás e também tem implicações para o presente. Devemos guardar. Guardando o sábado, você e eu temos um futuro com Deus. Muito claro, né? Não tem dúvidas. A Bíblia é clara, direta e objetiva. A guarda do sábado tem um propósito. Qual é esse propósito? Louvar a Deus, adorar a Deus, fazer o bem, visitar as pessoas, dedicar o seu tempo ao serviço do Senhor. Guardar o sábado não é dormir o dia todo. Guardar o sábado é estar nas atividades, levando consolo a quem precisa, visitando a quem precisa de uma visita, falando do amor de Deus, indo na igreja e principalmente adorando o Deus que criou o céu, a terra e o mar e tudo que nele há. Que Deus te abençoe, que você possa ter um ótimo final de semana. Um grande abraço.